Antes de começar essa merda aqui, eu preciso explicar pra você, que é inocente, como que funciona a criação de conteúdo na internet num momento desse. É claro que todas as páginas, perfis, canais, todo mundo sabe o que a torcida do Corinthians quer ouvir. E sabendo que a torcida do Corinthians quer ouvir, é isso que os criadores de conteúdo vão entregar. Que é uma reivindicação muito forte contra a arbitragem, que é o alvo preparado e apontado para o árbitro, o grande culpado da partida, mas eu não tô aqui pra ser desonesto com ninguém. É claro que vai ser muito comentado e com razão a arbitragem por conta de lances capitais, mas o Corinthians não empatou e perdeu mais pontos de maneira besta contra o Internacional agora por conta ou por culpa da arbitragem. Tem muita coisa a mais envolvida atrás disso, não é o que o torcedor quer escutar, mas é o que precisa ser dito, porque enquanto a gente fica ali no finalzinho, já tinha acabado o jogo, esse lance, é claro que em câmera lenta, em slow motion, até beijo de vó parece um assassinato dentro de campo, mas não foi só por isso que acabou acontecendo o resultado, mais um adverso pro lado do Corinthians. A gente tem ali desde a demanda de diretoria e como que foi formado esse elenco, passando pelas burrices do Dorival Júnior, principalmente por conta dessa partida, e claro, chegando dentro de campo e vendo o nível de rendimento e a maneira, a postura depois das substituições. Tudo isso é uma montagem, né, uma construção de um muro que acabou culminando no empate. É claro também que a gente vai falar sobre arbitragem, vou comentar esses 3 lances capitais, né, o impedimento no Hugo quando ele fez o gol, o impedimento do, acho que era o Alan Patrick que tava na finalização do Romero que anulou o gol do Internacional e o pênalti no final. Mas fique ciente disso, qualquer lugar, página, perfil, qualquer arrombado que tiver aí, qualquer programa de TV que focar 40 minutos na arbitragem, nem tocar na escalação bizarra que o Dorival fez, nem tocar nas peças absurdas que a gente tem pra poder contratar não, né, pra gente poder relacionar e depois ter que usar isso aí, pra não falar do nível de pobreza de ideias de jogo, qualquer um que ignore isso, fique só na arbitragem, tá te manipulando porque é isso que você quer escutar, beleza? É muito importante que você deixe o like, não sei se você percebeu, tá começando o nosso pós-jogo aqui, Internacional 1, Corinthians 1, resultado que fora de casa era pra ser um resultado ok, no Campeonato Brasileiro o Corinthians não briga por porra nenhuma na parte de cima, também ali na parte de baixo a gente vai ficar distante, vai ser na meiuca da tabela, coisa que já é previsto desde antes de começar o campeonato, né? E aí tá começando esse pós-jogo, é importante que você deixe o like, que se inscreva no canal, quem puder fortalecer financeiramente tenha sempre a opção da nossa chave Pix aqui embaixo, e o valeu, né, qualquer valor é sempre muito bem-vindo aí e ajuda a gente a continuar existindo aqui pra dar esse papo. Então eu vou falar de arbitragem mais pra frente. Você quer saber só da arbitragem, quer ver a minha opinião só sobre a arbitragem, quer ver se você concorda só com a arbitragem? Alguém, por favor, faça a gentileza de marcar a minutagem pra esse tipo de arrombado ir lá pro final do vídeo. Eu vou começar por outros pontos. Vou começar pela escalação do Dorival Júnior. O que foi aquilo? Que porra é essa? Por que o João Pedro Tchoca não jogou num jogo desse? Quando você pega a escalação divulgada, parece que é uma piada, parece que é uma tentativa do Dorival de ser demitido quanto antes do cargo pra ele conseguir pegar multa rescisória e tal. Não faz o menor sentido. Adalba, você não acompanha o treinamento. Não precisa acompanhar o treinamento, eu acompanho o jogo. No jogo, eu vejo que o Kaká é uma mula. O Kaká não colocou faixinha há pouco tempo, mas tem um negócio na minha boca aí. Não colocou faixinha no ano passado, pau no cu da mídia? Então pau no seu cu, Kaká. Já que tá nessa liberdade toda de pau no cu pra lá, pau no cu pra cá, pau no seu cu mais uma vez. O problema é que a culpa não é do Kaká. A culpa do Kaká tá em campo é de todo mundo, menos dele. Ele tá ali tentando fazer o dele, beleza? Mas a gente tem uma comissão técnica que optou por colocar esta anta, esta mula dentro de campo, e também a opção técnica só foi colocar o Kaká porque esse Kaká tá no elenco do Corinthians, o que é completamente bizarro. Mas vamos da escalação. Hugo Souza no gol, aí o Dorival volta a jogar no esquema com 3 zagueiros, mas não são 3 zagueiros, até porque o André Ramalho ele tá machucado e a gente não tinha tanta gama de zagueiros pra colocar. Aí ele opta por mais uma vez colocar o Angileri improvisado na zaga, ele virou zagueiro agora, mais pra esquerda, pra poder dar oportunidade pros alas. Aí vamos olhar pros alas pra saber o que aconteceu? De um lado a gente tem o Mateuzinho, ok, ali um ala que dá profundidade pela direita, e do outro lado ele desenterra o Hugo do nada.
Do nada, ele pegou o Hugo, tirou do rabo dele e colocou em campo. E mesmo assim, com a proposta de 3 zagueiros, que é da profundidade pelas beiradas, ele coloca o Hugo, mais uma vez, que é um cara que é basicamente defensivo. Ele basicamente tem como estrutura e característica um posicionamento mais defensivo, uma contenção um pouquinho mais forte, e olhe lá. Porque isso é uma das coisas que a gente diferencia entre Hugo e Matheus Bidu, que é o Matheus Bidu tem um pouquinho mais de técnica e tal, e o Hugo marca um pouquinho melhor, o que também é uma falácia que alimentaram por aí. Aí fica o Hugo. A impressão que dá é que a gente vai jogar com 4 zagueiros. Aí beleza, ele deixou improvisado ali, né? Deixou bem provisionado a linha da frente do goleiro, e aí ele precisa começar a construir o meio-campo. No meio-campo ele coloca o Ranieri, primeiro volante de contenção, e ao lado dele o Rian, primeiro volante de contenção. Então ele fechou a casinha, um medo, né, com o cu, sabe, já peidando pra jogar contra o Internacional e contra qualquer time que seja, né, numa postura covarde, bunda mole em campo, tanto que o Internacional começou o jogo amassando. Nos primeiros 6 minutos tinha 3 chances claras de gol. Teve uma bola que o Alan Patrick teve, que o Mateuzinho falha ali no Bernabé, o Bernabé cruza e o cara finaliza logo no primeiro minuto de jogo pra fora, passa do lado. Aquela bola já era pra ter sido 1-0 pro Internacional. O Internacional começou bem, começou finalizando com 6 minutos, e aí o Corinthians conseguiu o gol, um bom gol com o Guinegão. Mas aí a gente entra com o Ranieri, com o Rian e só o Bidon num oásis pra poder criar a jogada. No meio campo dos caras que tem um porte físico um pouco mais forte, o Bidon ia ter que ficar arrumando os espaços, nem achei que foi uma partida ruim do Bidon, não. Na frente, mais uma vez, o Guinegão, óbvio, só faltava o Dorival não entrar com o Guinegão, mas na hora de substituir ele escolhe o Guinegão e não o Vitinho, e o Vitinho do lado dele. Por que o Vitinho? Você tem 5 opções lá de atacante, né? Guinegão, Kaique, Vitinho, Romero e Thales Magno. Ainda bem que o Thales Magno não passou perto de campo hoje, né? Romero, beleza. E por que o Vitinho tá tão à frente, tá ganhando tantas oportunidades a mais que o Kaique, por exemplo? Ah, mas o Kaique não joga nada. É o Vitinho que joga? São 9 jogos do Vitinho, nenhuma participação direta em gol. O Vitinho pegava e matava todos os contra-ataques. Ele pegava a bola assim, dominava até ele pensar, até ele ver o que ia fazer, até ele cadenciar e tal, ele perdia oportunidades. Na vez que ele conseguiu ir pra cima do cara, ele finalizou pra fora. É esse o Vitinho que a gente tá dando tanta oportunidade que a galera vai fazer questão de defender em comparação, em detrimento do Kaique? O Kaique vai solucionar? Não sei se vai solucionar, mas o Vitinho tá solucionando? Não dava pra ter dado uma oportunidade, uma sequência de verdade pro Kaique? Mas não. Aí na hora da substituição no segundo tempo, o Guinegão que tá correndo, dando a vida pra todo lado ali, ele é a opção pra ser substituído e não o Vitinho. Na substituição substituições do Dorival, que eu preciso colocar aqui pra vocês, é inacreditável as peças que foram escolhidas pelo Dorival, né? Entrou no segundo tempo. Eu vou falar as substituições exatas que entraram. Primeiro foi o Matheus Bidu. Matheus Bidu no lugar do Hugo. Ou seja, pra meio que corrigir uma coisa que não deu certo e que quem diria que não ia dar certo. O Hugo, que não tá... passou a treinar bem agora. Parece que no treinamento o Hugo agora está voando. Virou como é que é o nome? O Theo Hernandes na lateral esquerda agora. Virou o Nuno Mendes na lateral esquerda agora. O Hugo, é isso. Porque ele foi a opção pra ser titular. Eu tava poupando do que os caras? Controle de carga de quê? Você ficou 30 dias parado por conta da Copa do Mundo de Clubes, depois mais uma data FIFA de 10 dias, agora vai ter mais uma data FIFA de 10 dias. Que controle de carga é esse? Beleza, aí entrou o Hugo, aí entrou o Bidu no lugar. Aí depois, aos 21 minutos, entra o Maicon e o Martinez, 2 volantes. Sai o Ranieri e o Rian. Ou seja, ele não abriu ali, ele não pensou em jogar de uma maneira um pouquinho mais, sabe, preenchendo o campo. E no finalzinho, ele tira o Guinegão e coloca o Romero pra poder entregar mais nessa parte defensiva. E tira o Breno Bidon na parte de criação e coloca o André, mais um volante. Aí fechou toda a casinha, chamou o Internacional pro nosso campo. E é claro que os caras, por ter, né, sabe, oportunidade de fazer, eles vão vir pra cima da gente. Isso porque o Internacional é um time bem limitado tecnicamente, deu pra perceber isso aí, né? E aí as opções do Dorival foram essas. A escalação foi bizarra, foi terrível a escalação. Foi a pior escalação e que lembrou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil do Ramon Dias, que por coincidência estava ali no Internacional agora. Contra o Barcelona de Guayaquil, o Ramon Dias resolveu inventar completamente, fez uma pardalzice, a gente tomou um pipoco lá 3-0. Aqui pelo menos demos sortes de só empatar 1-1. Agora sim, tudo isso aí que eu tô falando, a gente pode colocar como culpado e vamos colocar a comissão técnica.
Mas quem deu as peças para a comissão técnica trabalhar? Quem que trouxe a comissão técnica? Quem colocou a comissão técnica ali? Então foi a nossa diretoria. A gente tem que falar sobre o Fabinho Soldado, esse elenco bizarro que ele montou. A gente precisa falar que estamos no meio de um transfer ban. E outra coisa, tem que agradecer o transfer ban por a gente ter feito um gol hoje. Aí você vai falar, mas como assim tem que agradecer? O Guinegão fez o gol 1-0 pra gente, e o Guinegão não era pra ter tido sequência se não tivesse transfer ban. Porque com certeza o Corinthians iria pra uma China da vida, pra um Catar da vida, pra Estados Unidos da vida, ia trazer alguma carniça cara, ia colocar e ia estar jogando, e o Guinegão ia estar encostado no sub-20. Era isso que ia acontecer. Graças ao transfer ban que a gente tá conseguindo dar, pelo menos na falta de opção, uma oportunidade pra esse moleque aí, que é muito, mas muito melhor que todos os nossos atacantes aí, e tem muita personalidade. Uma pena que sempre coloca ao lado dele sempre uma ameba, ou é Romero, ou às vezes o Thales Magno, Vitinho, aí fica difícil de qualquer forma. Então a diretoria culpada, Fabinho Soldado culpado, os caras agora putinho, né? Chegou no finalzinho, o Fabinho Soldado dando entrevistinha, putinho com o pênalti e tal. Vamos falar sobre a arbitragem rapidamente aqui, tá? 3 lances capitais, me acompanhe se você concorda ou não e comenta aqui embaixo. Primeiro lance, o gol anulado do time do Internacional, que o cara vai lá, cruza a bola, né, cobra o escanteio, o Oscar Romero finaliza e tem um maluco na frente. O maluco tava impedido, é um consenso? Vocês, torcedores do Internacional que vão estar aqui enchendo o saco, de outros clubes, tava impedido, cara? Estava, beleza? Na hora que a bola encosta no pé do cara pra ele finalizar, o cara tava impedido. Beleza, partindo da ideia que estava impedido, o cara estava na frente do goleiro, do Hugo, certo? Se estava na frente do Hugo, quer dizer que atrapalhou a visão do Hugo. Se ele atrapalhou a visão do Hugo, ele participou indiretamente da jogada. Logo, é impedimento. Se ele participou da jogada e ele estava em posição de impedimento, é impedimento. Não tem discussão pra esse lance. Não adianta chorar, não adianta encher o saco. Você viu o lance, concluiu que o cara estava impedido? Se não concluiu que o cara estava impedido, aí é outra conversa. Você tem que ver o lance de novo. Aí você concluiu que o cara tá adiantado? Beleza, então tava impedido porque ele estava na frente do Hugo. Basta você ter jogado bola uma vez na vida na rua que você sabe que naquela posição, na onde o Hugo tava, pode ser que o Hugo tomaria o gol do mesmo jeito? Pode ser, mas que naquele lance ele participou fundamentalmente tampando a visão do goleiro, ele participou. Primeiro lance então, o juiz não errou a favor do Corinthians, foi um lance beleza. No segundo lance, o impedimento do Hugo num gol que o Hugo tirou do cu dele lá pra fazer, num passezaço do Bidon. O Hugo sai em velocidade e acaba fazendo gol. Naquele lance estava impedido? Num primeiro momento eu olhei o lance e não vi impedimento, vi mesma linha, ou melhor, fiquei na dúvida. Aí, depois eu vi por outros ângulos o mesmo lance, pausado, no momento do passe assim, me parece que o Hugo realmente tá um pouquinho à frente. E se tá um pouquinho à frente, 1 centímetro ou 1 quilômetro é impedimento, então tem que anular, apesar de que é triste, né? Porque ele deu toda aquela arrancada, fez um gol que ele não vai fazer nunca mais na vida dele e beleza. Então pra mim anulou de maneira correta também. O Internacional não foi ajudado naquele lance. Aí a gente vai discutir que, não, mas olhando direitinho ali, pode estar na mesma linha e tal, aí vai ser aquela discussão de boteco pra sempre. E aí chegamos no último lance da partida. O que acontece com a arbitragem sul-americana no geral? O árbitro, ele não acaba o jogo quando acaba o jogo. Pra começar, o árbitro não dá tempo suficiente de acréscimo. E quando ele acha que o time tem uma última chance de ataque, ele sabe que vai dar BO, que os caras vão ficar enchendo o saco se acabar o jogo, mas já passou os 48, os 49, os 50, os 59 que estava estipulado. Não, deixa o último lance. E quando acontece o último lance, ainda mais em bola jogada na área, sempre vai ter algum filho da puta que vai cair, que vai se jogar, que vai tentar cavar um pênalti. E sabendo disso, se eu sei disso, se você sabe disso, se todo mundo sabe disso, o Kaká, o Gustavo Henrique e os jogadores do Corinthians também sabem disso. Então não encosta nos caras. Então não puxa a camisa dos filha da puta. Aí a gente entra no lance especificamente que já tinha passado no tempo de acréscimo. O maluco vai lá, joga a bola na área, a bola desvia em não sei quem, e o Kaká que tá atrás do Bruno Henrique, ele consegue ter o raciocínio muito inteligente de puxar a camisa. Não foi o suficiente pra cair? Eu acho que não foi o suficiente pra cair. Mas na hora que você coloca em slow motion, tanto que eu vi o lance, né, sendo repetido algumas vezes, nas 3 primeiras eu falei, não, os caras vão tentar, nem tem como tentar inventar um pênalti desse. Na hora que eles puxaram uma câmera que deu pra ver claramente a camisa do Bruno Henrique fazendo assim, ó. Na hora que fez assim a câmera, eu falei pênalti. Porque na hora que o juiz for lá pra ver, ele vai ver em slow motion, tudo assim, sabe, no momento do frame certinho e tal, e vai ver a camisa sendo puxado e o Bruno Henrique saltando pra trás, tentando cavar um pênalti no último segundo de lance. E como o Kaká é burro, é uma anta e pau no cu dele, afinal ele falou pau no cu da mídia, aí o juiz vai lá,
eu me pergunto se esse mesmo pênalti seria dado pra um Flamengo da vida, contra um Flamengo da vida, contra um Palmeiras da vida. Eu acho que não, mas aí é aquele achismo total, né? A gente vai discutir se foi pênalti ou não, mas foi por isso que a gente perdeu? Ou foi pela burrice do Kaká, pela escalação do Dorival, pelas peças que a gente tem, pelo elenco fraco que a gente tem, pela diretoria que a gente tem, pelo momento que a gente vive? Então não adianta ficar dedicando o tempo todo pra poder falar de arbitragem, sendo que a gente não empatou, né, por conta da arbitragem. Eu falo perdeu porque a sensação de ter perdido é bizarra. A gente não briga por porra nenhuma nesse campeonato, pra nada. Se pá uma Sul-Americana que a gente fica ali capengando, será que a gente vai conseguir uma vaga para a poderosíssima Sul-Americana pra jogar com sei lá qual time aleatório do Chile, qual time aleatório da Bolívia aí? Será que a gente consegue jogar contra o Bugaúga? Sei lá como é que é o nome do time lá da Venezuela? Será que a gente consegue jogar contra esse time aí? E aí a gente vai conseguir a vaga incrível pra jogar a Sul-Americana na temporada que vem? Com qual elenco? A gente vai pro mercado contratar? A gente tem dinheiro pra contratar? Não tem dinheiro nem pra pagar o transfer ban. E aí como é que a gente vai resumir? Por isso que eu comecei o nosso pós-jogo aqui falando sobre criação de conteúdo. Entenda de uma vez por todas. Qualquer lugar que ficar tentando jogar o motivo desse empate, o quão absurdo foi esse gol depois dos acréscimos e tal, tá tentando jogar pra torcida literalmente. Tá tentando manipular e conseguindo, porque é isso que vocês querem ouvir. Porque agora eu vou ser xingado. Porque eu vou ser xingado por como assim? Você não vai valorizar a parte do árbitro e tal. Eu vou ser xingado, mas a torcida não vai conseguir, de modo geral, entender que, pô, beleza, a gente pode até ter sido prejudicado, mas depende muito. Porque aquele lance, o Kaká realmente puxou a camisa, porque é um otário, porque é burro pra cacete, e o cara foi lá e aproveitou a oportunidade. Dentro da área, o cara vai cruzar, você não pode encostar nessa hora no cara. Deixa os caras, sabe, tentar fazer alguma coisa, e o juiz, quando quer marcar o pênalti, ele vai marcar o pênalti. Não adianta chorar. E claro, vai chorar agora pra torcida ver também, porque até os dirigentes, a comissão técnica joga pra torcida. Reclama. Vamos ver se vai ter alguma ação movida na CBF, protocolo, pressão na arbitragem. Nunca tem. Tem do lado do Internacional pra cá, do lado do Palmeiras pra cá, do lado do Flamengo pra cá. E a nossa diretoria eternamente bunda mole, porque tá preocupado demais em passar cartão corporativo em Fernando de Noronha, passar cartão corporativo em Tibau do Sul, tá preocupado demais em cagar na cabeça do torcedor do que realmente fazer as coisas terem algum sentido, né? Bom, então foi 1-1 o jogo aí, aí vocês querem um resumo da partida, né? Falta aí o resumo da partida. Primeiro tempo, o Corinthians começou mal, conseguiu fazer o gol, melhorou um pouco, jogou até melhor do que eu achava que iria jogar com aquela escalação bizarra, mas foi muito ruim, muito burocrático, meio campo funcionando muito pouco. Segundo tempo, o Internacional melhora um pouco, o Corinthians tenta voltar numa ideia diferente. O Dorival, pra mim, erra em não tirar o Kaká por conta de um cartão amarelo imbecil que o Kaká tomou no primeiro tempo, ou seja, o Kaká... E teve um lance que o Kaká fez lá uma... quase falta, não sei, que daria pra interpretar, que a bola foi tiro de meta pra gente, que se pega um juiz mal intencionado também, dá a falta e dá o cartão amarelo pro Kaká e expulsa ele. Então um jogador burro, a gente não pode ter jogador burro em campo, né? A gente tem o Yuri, tem o Kaká aí, que são caras bizarros, né? E... então, assim, o juiz nessa linha, distribuiu o cartão pra todo mundo, até nem sei o que falar mais. Beleza, vamos lá pra dar as notas. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, essas coisas todas aí ajudam a gente a continuar existindo. Melhor... vamos começar do começo, né? Hugo Souza nota 6. Hugo Souza pra mim não foi decisivo na partida, mas fez uma defesa numa finalização de, sei lá, de quem foi de fora da área, uma defesa que ele meio que espalmou pro lado no primeiro tempo. Enfim, defendeu aquela bola do Bruno Henrique. Eu não tô lembrando assim, se realmente teve uma puta defesa. A saída de bola com os pés do Hugo é bizarra. Toda nota 6, que ele também não falhou no gol. Não tem como falhar num pênalti, beleza. Mateuzinho, nota 7,5. Uma partida justa do Mateuzinho. Defensivamente ele tava interessante. Ali sofreu um pouco com o Bernabé, que é um bom lateral esquerdo, mas dentro do possível deu uma assistência. E aí pela assistência acaba puxando a nota dele pra cima aí, nota 7,5. Gustavo Henrique, nota 6,5. Achei uma partida justa, ok aí do Gustavo Henrique. E o Angeleri 5,5. Falhou em alguns momentos, estava um pouco perdido, errando alguns tempos de bola, algumas recomposições, mas estava acertando alguns passes também na saída de bola. Como ele tem uma qualidade técnica um pouquinho melhor do que um zagueiro mesmo, de fato, ele acaba saindo bem com a bola em alguns momentos. Aí ficou equilibrado e toda nota 5,5 pro Angeleri. Da nossa linha de defesa, o Kaká foi o pior jogador. E do nosso time também. Tomou um cartão amarelo idiota no começo do jogo, depois acabou cometendo esse pênalti. É da Alba, mas não foi pênalti. Foi marcado pênalti? Ele puxou a camisa? Se ele puxou a camisa, ele já é burro mesmo se não foi. Se ele deu uma puxadinha aqui, só, não foi o suficiente pra cair. Ele puxou a camisa no último segundo de jogo de um cara dentro da área que vai cavar o pênalti. Esse cara é imbecil. Se você aceitar isso, beleza, pior jogador do jogo para o Kaká. Hugo, nota 4.
Tava participativo o Hugo tentando, mas tecnicamente é o Hugo, né? Não dá pra esperar muito. O Dorival fala que no treinamento é que os caras vão decidir aí quem que vai ter mais oportunidade no jogo. Então, provavelmente no treinamento, enquanto a bola está rolando, o Kaique está fazendo um churrasco, tá fumando um narguile e o Hugo tá voando igual o Messi. O o Thales Magno tá voando igual o Messi. Romero, você viu que tristeza ver o Romero em campo? O Corinthians tava catimbando no final, segurando o jogo pra poder ganhar de 1-0, de um jeito tosco, não conseguindo prender a bola, não conseguindo ganhar escanteio direito. Hugo, nota 4. Raniel, achei uma partida justa do Raniel, nota 6. Tava todo mundo compactado ali atrás, né? Então é muito fácil para os caras de defesa não terem tido uma nota muito baixa, né? Rian, nota 5, achei que o Rian estava concentrado na partida, tem, assim, deficiências de nível técnico realmente para poder ter uma saída de bola, isso fez com que isolasse o Breno Bidon, mas o Rian fez uma partida justa, nota 5. Breno Bidon achei uma partida além do que eu esperava, porque como ele ficou isolado, ele ia ficar encaixotado no meio dos caras, tava se entregando bastante, achando alguns passes interessantes, articulando bem o meio campo, sofrendo algumas faltas, nota 6 para o Breno Bidon. Vitinho, nota 5, achei uma partida mediana, teve uma finalização ali e tal, mas é aquela coisa burocrática, matou vários contra-ataques do Corinthians, vários ataques precisavam ter um pouquinho de velocidade e um pouquinho de cérebro, ele aquela lerdeza e tal, e aí já estamos em 8, 9, nem sei quantos jogos mais do Vitinho, sem nenhuma participação direta em gol. Que investimento maravilhoso, mas ele veio de graça, disse o torcedor imbecil, disse o torcedor burro, ele veio de graça, 800 mil reais por mês, ele veio de graça, olha só, o Corinthians é uma ONG. E o Guinegão, pra mim, melhor jogador da partida, nota 9. O único realmente que honrou a camisa ali, né? Que honrou o manto, que fez o gol, que tava participativo, que tava tentando achar jogada, que tava se incomodando. Teve uma hora que ele foi pra dar subir a marcação, e eu acho que o Vitinho não subiu, ou o Mateuzinho não subiu do outro lado, assim. E aí ele deu um pulo, assim, meio puto, assim, pô, a gente tem que subir e tal. Eu gosto do cara vivo dentro de campo, além do gol. Aí o Guinegão foi responsável pra gente não ter perdido a partida, que seria pior. Porque quais as grandes chances que a gente teve? Quase nenhuma, né? Dos caras que entraram, Bidu, nota 2, entrou como ala do jeito que, já que o Dorival ia jogar nessa linha de 3 zagueiros, que eu não curto, que já ficou provado que não funciona, jogamos mal contra o Fluminense, mal contra o Sport, contra o Flamengo, a gente abortou essa missão e depois colocou de novo, jogou mal de novo e tal. Eu não teria colocado o Bidu nessa função. Ele entrou nota 2, achei que entrou muito mal o Bidu na partida de hoje. Maicon, daquele jeito, Maicon de ser, nota 4. Martínez, nota 2, tomou um cartão amarelo numa tretinha ali com o Bruno Henrique, no momento que fez com que o árbitro desse 1 minuto a mais de acréscimo. Esse 1 minuto a mais de acréscimo, talvez, se não tivesse acontecido, talvez o gol não teria acontecido. É o famoso e se, né? Efeito borboleta. Martínez, nota 2, tomou um cartão amarelo tosco. Quando ele consegue arrancar o cartão amarelo ou vermelho do adversário, é um gênio, agora é tosco, eu sempre falo que isso aí, a linha entre a genialidade e a burrice, ela é muito tênue, né? Romero, nota 2,5, dá até tristeza ver o Romero em campo, e o André entrou, nota 2,5, eu vi um desarme dele, mas também não encostou mais o pé na bola depois disso. Não sei se você concorda com as notas, pra mim o resultado, num cenário natural, a gente deveria falar, empatar lá com o Inter no Beira-Rio, beleza, tá tranquilo, jogo contra o Internacional, eu sempre falo, é cara, cheiro e gosto de empate, é impressionante como o Corinthians empata com esse time em casa, é sempre um jogo truncado, é sempre uma reclamação o tempo todo, e falta isso um pouco do Corinthians, não só contra o Inter, contra outras equipes também, beleza? Árbitro então, resumo, tá, da arbitragem. Primeiro lance do gol do Internacional, tinha que ser anulado mesmo, acertou. Anulação do gol do Hugo, tinha que anular, talvez em outro lance, depois brote que o Hugo tá na mesma linha, mas a princípio eu acho que tinha que anular. E o pênalti ali, pô, a gente vai discutir até o ano de 2030 esse pênalti. A questão é que o Kaká é burro, só isso que eu preciso falar pra vocês, tá bom? Então comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, quem tem condição de fortalecer financeiramente, ajuda aí na chave Pix, qualquer valor também ajuda, não quer ajudar também, tá tudo em paz. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, poucas ideias, é nóis.